Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Abner. Hoje a gente vai resolver os exercícios da página 9 da apostila de resistência, que é a apostila 9, a de tração, compressão e cisalhamento. Os exercícios são: calcule a força para manter o bloco em equilíbrio e a força dele sobre o plano. Qual é o princípio desses exercícios? Tu vai criar um plano no ponto onde é aplicada essa carga no centro de massa, né? No centro de massa desse bloco. E tu vai decompor em Fy e Fx. Também vai mostrar as forças que mantêm ele em equilíbrio. Aqui eu vou redesenhar isso daqui. Também a gente... Então, vou poder redesenhar isso daqui. Aqui a gente vou fazer ele um pouquinho maior para conseguir mostrar isso, né? Aqui. Se ficar muito pequeno, acaba que fica difícil de enxergar. N, 150 graus. E aqui a superfície. O que a gente tem que fazer aqui? A gente vai criar um plano em relação a esse ponto, mas em relação ao bloco. Olha só, a gente cria uma linha paralela a que está apoiado o bloco. A gente vai criar uma linha aqui, um plano. O eixo X desse plano, eixo X. E aqui a gente cria uma linha perpendicular a esse mesmo plano, essa mesma outra linha, para criar o eixo Y. Aqui, Y. Então, agora a gente tem um plano, está decomposto em um plano. O que a gente vai fazer agora? A gente vai decompor a força de 60 newtons. Que é o quê? 60 newtons. Essa força de 60 newtons pode ser decomposta nesse plano aqui. Como foi explicado nos últimos exercícios, para tu fazer as forças resultantes, né? A gente está fazendo, ao invés de somar as forças vetoriais, a gente vai estar decompondo essa força vetorial. Então, é o que? A gente cria uma perpendicular aqui, que vai nos dar nossa força Fy. E agora a gente cria outra aqui, que vai nos dar nossa força Fx. Uma outra perpendicular a aqui. Fx. Até aí tudo certo? Conseguiram entender o que a gente está fazendo? A gente só está decompondo esses 60 newtons na X e na Fy. Agora a gente vai para a questão dos ângulos. Aqui a gente tem 150 graus. Se a gente transformar isso daqui no triângulo... Eu vou fazendo de cima para não atrapalhar o desenho de baixo. Se a gente criar um triângulo aqui, a gente vai ter o quê? Um triângulo retângulo aqui, nesse ponto, nessa superfície. A gente vai ter o quê? A gente vai ter 90 graus aqui. Aqui a gente vai ter um ângulo de 30 graus, não, de 60 graus. Porque, se a gente puder perceber aqui vira um ângulo reto. Fica um ângulo reto. O ângulo reto é 90 graus. Então a gente tem 150. Vou desenhar aqui para mostrar melhor. A gente tem 150 aqui, total. 150 total. Se a gente fizer um ângulo reto aqui de novo, tem que dividir em dois ângulos,
deixando esse daqui um ângulo reto, a gente vai ter esse daqui 90 graus, e esse daqui é o ângulo x, que tu não sabe qual é o valor. Então, 150 é igual ao 90 mais o ângulo x. A gente separou em dois ângulos e agora está somando. Então, o x vira 60 graus. Tudo certo? Isso daí foi entendido. E aqui, do outro lado, 30 graus, porque precisa ser 180 para... Num triângulo é 180, então 180 é igual a 60 mais 90 mais o y, que pode ser esse ângulo aqui. Então o y vira 30 graus, que é o que falta para completar 180 graus dentro do triângulo. Então, aqui a gente volta para cá. Então significa o quê? Significa que aqui a gente se a gente continuar isso daqui, dá pra perceber que esse daqui, essa linha pontilhada aqui de azul, é paralela ao nosso vetor resultante aqui. Então significa, se aqui tem 60 graus, aqui também vai ter 60 graus. E para baixo a mesma coisa. Aqui eu vou fazer outra linha, completar esse triângulo. Se aqui tem 30 graus, se nesse ângulo aqui tem 30 graus, esse ângulo aqui vai ser 30 também. Porque como é um ângulo reto aqui, precisa estar aqui também ser um ângulo reto. Então, 90 é igual a 60 mais esse ângulo que a gente descobriu aqui, que é 30, que a gente queria descobrir. Então, esse ângulo é 30 graus. Assim, a gente agora pode decompor a nossa força. Na verdade, nem precisava do outro ângulo, eu só completei. Mas por fazer mesmo, porque só com um desses ângulos a gente já consegue descobrir. Então, a gente vai... Vou utilizar, pode usar o 30 ou 60, vou usar qualquer um dos dois, vou pegar o 60 aqui por preferência própria. Na verdade, antes disso, a gente precisa falar sobre o equilíbrio. Aqui, a gente tem a força Fy empurrando para baixo. Esse peso. E para manter em equilíbrio, como o sistema está em equilíbrio aqui, como diz na apostila, né? A gente vai estar agora estudando as equações fundamentais da estática, que é o somatório das forças em x, somatório das forças em y e o momento. O somatório das forças em x é o quê? Que tem que ser igual a zero. É o quê? O somatório das forças em y, somatório das forças em x, tem que ser igual a zero. Significa o quê? Que todas as forças que estão no eixo x, elas têm que ser igual a zero. A soma delas tem que ser igual a zero. Então significa o quê? Esse Fx aqui precisa de uma força contrária a ele, que eu vou chamar da força... deixa eu ver qual, força de equilíbrio. Força de equilíbrio, Fe. Essa força de equilíbrio é o Fx, mais essa força de equilíbrio tem que ser igual a zero. Porque, como o sistema tem equilíbrio, e como tem a força aqui empurrando para baixo, tem a força empurrando um pouco para baixo, essa força aqui, o Fx, precisa de uma força que está equilibrando ela, tá não deixando o bloco em movimento. E para o Fy a mesma coisa. Para Fy a mesma coisa. Para Fy vai ser a mesma coisa. Tem que ser igual a zero. Então, essa força Fy tem que ter uma força S, que é a força sobre o plano, tem que ser igual a Fy. Que significa que essas forças são iguais, mas com sentidos diferentes. Negativo, Fy é igual a menos Fs. Então, significa o quê? Se a gente descobrir as forças Fy e Fx, a gente tem as forças que dão um equilíbrio para esse sistema.
Então, agora a gente pode descobrir as forças Fy e Fx, que é bem similar, na verdade, a fazer o que a gente fez nos primeiros exercícios, no exercício do vídeo anterior, que é decompor essa força nos planos. Então, a gente tem a força Fx, a gente volta a usar o SOHCAHTOA, que eu gosto, né, que é o seno de 60 graus. O SOHCAHTOA, né, eu vou explicar aqui. Só que é o seno de alfa é igual o oposto sobre a hipotenusa. Tu usa as iniciais, né? O e o K, que é o cosseno de alfa é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Então, a gente tem o quê? O seno de 60 graus, que a gente está usando aqui os 60 graus. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto. O oposto ele é esse daqui, que é o Fy, que eles têm aqui o mesmo tamanho, é o Fy, é Fy dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é os 60 newtons. Então, agora isolando o Fy é igual a 60 vezes seno de 60 graus. O que dá pra gente Fy é igual a 51,96 newtons. E agora a gente faz a mesma coisa para o cosseno. O cosseno de 60 é igual ao Fx, que é o adjacente. Aqui o Fx é o adjacente. Dividido pela hipotenusa. O que dá pra gente que o Fx é igual a 60 vezes o cosseno de 60. O Fx é igual a 30 graus, a 30 newtons, 30 graus. Então, esse foi o primeiro exercício.